Obrigado. Mais uma vez, um bom dia, um feliz sábado a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada um de nossos corações. E que o nosso único objetivo aqui seja honrar e glorificar o nome dEle. Amém? Estou feliz por mais uma vez estarmos aqui, nessa igreja tão aconchegante, uma igreja que nos acolheu com um carinho tão grande, que não tem como esquecer de cada um de vocês. Sou muito grato a Deus por ter conhecido essa igreja aqui do Jardim Boa Vista. É uma satisfação muito grande estar aqui de volta. E sempre que precisar, viu, Juninho? Pode convidar que estaremos aí. Estamos agora um pouquinho mais folgados, né? Não temos aqueles compromissos. E a gente tem saído bastante. E eu agradeço pelos convites que eu tenho recebido para pregar em outras igrejas. Eu tenho andado bastante ali pela Zona Sul, naquelas igrejas lá, pregando a palavra de Deus. Muito bem, irmãos. Eu vou iniciar aqui a minha introdução com uma pergunta. Quantos aqui são adventistas de berço? Levanta a mão. Quem não são de berço? Quase meio a meio, hein? Como é que pode? Que maravilha. Uma outra pergunta. Quantos de nós aqui já fomos imprensados na parede? Olha aqui, chamaram a atenção assim, de cara a cara. Você já passou por isso? Alguém já chegou aí? Juninho, vamos conversar aqui, vamos ter uma conversa séria. Isso acontece muito com a esposa e o esposo, né? De vez em quando, a esposa chega, vamos conversar um pouquinho aqui. E às vezes acontece isso na nossa vida espiritual. Às vezes Deus nos coloca na parede, e nos imprensa, para fazer a gente lembrar algumas coisas, né? Porque às vezes a gente fica tão dono de si, que acha que ele pode tudo, que ele faz tudo, que tudo ele consegue, e esquece que nós dependemos completamente do poder de Deus em nossas vidas. Porque sem Deus não somos nada, não conseguimos nada. E uma outra coisa, você sabia que você é a pessoa mais preciosa para Deus? Amém, irmão? Porque somos. Porque se não fôssemos, nós não estaríamos aqui agora. Poderíamos estar em outro lugar qualquer, menos aqui, um sábado tão bonito pela manhã, um grupo de pessoas reunidos para estudarmos sobre um assunto. Isso é coisa de Deus, é um milagre de Deus. E falando em milagres, nós recebemos milagres todos os dias. E eu creio nisso. Porque só em a gente acordar pela manhã, vivos, né? Que diferença, né? Acordar vivos, é um milagre de Deus. Quando você abre os olhos pela manhã, e você contempla a natureza de Deus em sua volta, olha para a sua família, isso é um milagre de Deus. Quando você sai para o trabalho e volta sem acontecer nada, nem menos furar um pneu no meio do caminho e atrasar, é um milagre de Deus. Quando você sai e volta e nada te acontece, chega em casa tranquilo, é um milagre de Deus. Se Deus te dá a vida, se Deus te dá a saúde, te dá forças, 2 pernas, 2 braços, 2 vistas, olha que maravilha. Isso é um milagre de Deus. Porque quantos estão impossibilitados de fazer coisas que nós fazemos? Muitas das vezes estamos com a dor aqui, outra acolá, né? Mas estamos aí, perfeitos na presença de Deus. Isso é um milagre de Deus. E tudo isso, irmãos, é motivo para agradecermos a Deus todos os momentos da nossa vida. Temos que ser gratos a Deus pelas bênçãos maravilhosas que Ele derrama sobre cada um de nós, pelos livramentos que Ele nos dá a cada dia. Isso é motivo para agradecer sempre. E muitas vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas em nosso redor que nos esquecemos de agradecer a Deus. E às vezes até nos esquecemos que Ele é o Criador, é o mantenedor de todas as coisas. E isso aconteceu, não é de hoje, sempre aconteceu esse tipo de coisa. Muito bem, a palavra de Deus, ela nos oferece ricos paralelos entre as experiências do povo lá do Antigo Egito, no deserto,
e a nossa jornada de fé nos dias de hoje. Se a gente for estudar, a gente vai ver muitos paralelos com a vida deles lá e com a nossa vida hoje. E por que eu digo isso, irmão, hoje? Eu tive, no sábado passado, fui para a igreja, passamos lá a lição da escola sabatina, e voltei para casa, depois do almoço, para você ver como é que é as coisas. Comecei a sentir dores na lombar, e essa dor começou a descer mais para baixo. Eu falei, deve ser o quê? O que aconteceu? Será que eu comi alguma coisa que não fez? É o que a gente pensa, né? Comi alguma coisa que não fez bem. Mas aquela dor foi se intensificando. Chegou o momento que eu estava suando frio. Tá certo, eu concordo que o homem é fraco para dor, muito mais do que a mulher. O homem doeu a unha do pé e já está arregando. A mulher é mais forte para dor, né? Tanto é que diz um ditado que o homem não suportaria a dor de um parto. Já dizem isso por aí. E é verdade, irmãos. Mas o negócio estava ficando feio, irmãos. Eu estava suando frio já, eu não querendo dar o braço a torcer. Aí a filha chegou em casa, o que o senhor tem? Eu falei, nada. Como nada? O senhor está suando aí, está calor desse jeito. Aí eu fui obrigado a falar, não, que eu estou com a dor aqui, o negócio está ficando ruim. Vamos para o hospital, vamos para o hospital. Eu falei, não precisa não, vai passar daqui a pouco. O homem é metido assim a ser fortão, né? Não, vai passar, calma. É o nosso defeito, tá? Os homens aí que me desculpem. Mas o nosso defeito é querer não querer dar o braço a torcer. E ela, acabei cedendo, vamos para o hospital. Chegamos lá, fizemos exame de sangue, exame de urina. O que acontece? Deu infecção urinária e um problema no rim. Eu falei, como? Eu nunca, não sinto nada de rins. Ele falou assim, o senhor bebe água com frequência? Aí eu lembrei, falei, caramba, não. Eu só bebo água quando me lembro. O senhor já teve problemas renais? Eu falei, tive uma vez há 15 anos atrás. Inclusive tinha uma pedrinha no rim e com medicação foi expelido pela urina. Mas o senhor está de novo. O senhor tem que beber mais água, o senhor tem que hidratar mais. O senhor sabia que o seu corpo é composto por 70% de água? Eu falei, sabia. Eu sei. E por que não bebe água? O senhor vai ter que fazer uma bateria de exame. Aí passou um monte de remédio lá, passou exames, me deu um encaminhamento para o nefrologista. Eu falei, o negócio está feio então. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aí já começamos aí o tratamento. Então, para os irmãos ver, a nossa vida, a Bíblia já fala, é como uma névoa. Ela está aqui, de repente. Então a gente tem que ter cuidado com esse corpo, porque se a gente não tiver, as consequências vêm. Estava até comentando com o jovem lá na entrada ali. Jovem, se cuide, porque lá na frente você vai sofrer, vai colher o resultado de tudo que você deveria ter feito e não fez. E muitas das vezes nós sofremos por isso, por não fazer o que deveria fazer. Principalmente, adoração ao nosso Deus. E veja que aquela travessia de 40 anos sob a liderança de Moisés não foi um passeio, mas uma escola que o próprio Deus era o professor deles. Deus estava presente ali, ensinando aquele povo como se comportar, como viver, e obediência a Deus constante. Aprender a ser dependente de Deus. Será que nós somos dependentes de Deus? Será que nós largamos tudo e procuramos a fazer o que Deus manda que façamos? Muitas das vezes não, irmãos. É como eu falei no início. A gente se preocupa com tanta coisa em nossa volta, com nossos afazeres, com as nossas responsabilidades, com o trabalho, com o estudo, com as obrigações que tem até dentro da igreja, que se esquece de adorar o verdadeiro Deus. Aquele povo estava ali no deserto, próprio Deus ali, se fazendo presente naquela nuvem e naquela coluna de fogo, aquela água saindo da rocha, o pão descendo do céu todos os dias para eles, e mesmo assim eles parecem que não estavam enxergando. Quantas das vezes, quando nós estamos passando por uma situação tranquila,
a gente esquece até de orar, irmãos. Esquece de agradecer a Deus. E a gente tem que ter cuidado com isso. Então, aquele momento ali, daqueles 40 anos, para aquele povo, foi um aprendizado. E nós também aqui nesse mundo, hoje, estamos numa escola, aprendendo a viver lá nos céus. Olha que coisa. Estamos aqui aprendendo. Se a gente não se adequar à vontade de Deus, dificilmente vamos conseguir chegar lá. Nós temos que tomar essa lição e colocar em prática em nossas vidas, para que naquele grandioso dia possamos estar indo nas nuvens dos céus, junto com todos os salvos. Já parou para imaginar a cena, irmãos? Jesus voltando nas nuvens dos céus, os mortos em Cristo ressuscitando, um novo corpo, aqueles vivos sendo transformados no corpo corruptível por um corpo incorruptível, e indo ao encontro de Jesus na nuvem dos céus, e passar aquele 1000 anos lá nos céus, continuando a aprender. Eu creio, eu falo assim, que esses 1000 anos vai ser a prova final. Você vai estar lá se preparando para viver a eternidade. Nós não estamos aqui por um acaso. Se Deus te escolheu, veja bem, no meio de milhões você foi escolhido. Deus te escolheu. Não foi o pai, nem a mãe, e nem ninguém que te escolheu. Foi Deus que escolheu você para estar aqui. Foi Deus que escolheu para você ser uma mulher e você ser um homem. Foi Deus que fez essa escolha. Não foi da vontade de ninguém. Foi da vontade dele. Ele quis assim. E para isso ele se preocupou tanto em formar um local. Assim como um casal. O Juninho sabe disso, Magdalena, agora, né? Preparando aí um ambiente, a cabeça já começa. Eu me lembro da minha primeira filha, aquela preocupação, como é que vai ser o quarto, como é que vai ser o berço, aí a roupinha, tem que comprar a roupinha, e a roupinha está saindo do hospital, aquela coisa toda. A nossa atenção, a nossa preocupação se volta tudo para aquele novo ser que está chegando. Que o próprio Deus colocou no ventre de cada uma mãe. E a responsabilidade é dos dois, né? Dali continuar. Ensinando aquela criança no caminho que deve andar. Para que quando ele for velho não se esquecer nunca. Deve ser o papel do pai e da mãe. Essa mesma preocupação, esse mesmo cuidado Deus teve antes de nos formar. Ele preparou esse mundo aqui, essa terra. Nós sabemos da história lá no princípio, que era sem forma e vazia. E ele começou a ajeitar tudo. Era tudo escuro. Ele providenciou o quê? A luz. Depois foi ajeitando as coisas no seu devido local, no seu devido lugar. Não, eu quero um local que esse ser que eu vou trazer se sintam bem. Foi a preocupação de Deus. Vê como é que Deus nos ama? Tanto é que a Bíblia mesmo fala em São João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira aí, eu penso que deve ser uma coisa infinita, que não tem cálculo. Você não tem como calcular o amor que Deus tem por cada um de nós. Por cada um de você que aqui está nessa manhã. E para você que também está nos assistindo, Deus te ama e você também foi escolhido por Ele. E Ele está aí do teu lado agora, fazendo você ouvir essas palavras e fazendo você meditar. Que o Senhor continue com cada um de você que aí está nos assistindo nesse momento. Veja bem, irmãos, que esse período desses 40 anos foi um período de provação e aprendizado. E nós sabemos para que esse aprendizado viesse nos amadurecer e também nos preparar para viver na terra prometida. Que para nós hoje, nós chamamos da Canaã celestial. Por isso que eu falei, nós estamos aqui aprendendo a viver lá na Canaã celestial. O povo de Israel ele foi liberto da escravidão do Egito por um grande milagre. Eles foram libertos dali. Deus os conduziu pelo deserto, da mesma forma nós aqui somos libertos do pecado pela graça de Deus. Aqueles que são adventistas de berço, nem tanto, mas aqueles que chegaram depois, vocês foram libertos pela graça de Cristo.
Eu tiro por mim, pela minha vida espiritual. Eu vivia num ambiente que eu vinha comentando com o Juninho, que eu tinha raiva de crente. A gente chamava crente, via com a Bíblia na mão, era crente, e a gente tinha raiva, não queria nem saber. Até cortava caminho para não esbarrar com os crentes, para você ter uma ideia. E Deus, através do Espírito Santo, Ele foi tocando o meu coração. Espera aí, as coisas não é simplesmente isso que você vê, que você tem tanta coisa. Porque lá no Espiritismo, eu me aprofundei bastante. Eu li tudo enquanto foi livro do Espiritismo. E eu me aprofundei bastante. E para mim aquilo ali era o que era certo. O que minha mãe pregava, o que meu pai pregava, quando me entendi por gente, já naquele meio ali. Então eu achava, tinha convicção, e eu tinha argumento para falar que eu estava certo. E que os crentes estavam errados. Veja bem. Então eu adorava um Deus que não era o Deus que eu adoro hoje, era um Deus diferente. Então você veja como é que Deus vai trabalhando no coração de cada um de nós, daqueles que vieram depois, não daqueles que já vieram de raiz, né, já nasceram no berço adventista, no berço cristão. Deus faz esse trabalho porque Ele nos ama realmente. E Ele nos busca de todas as maneiras para que nós não venhamos continuar no caminho errado. E mesmo depois que aceitamos a mensagem adventista, a nossa fé, Ele continua nos moldando, nos ensinando a conviver entre irmãos. Não é, irmão? A gente costuma falar irmão para lá, irmão para cá. Mas será que eu estou realmente amando esse irmão como se fosse irmão de sangue? Temos que ter esse cuidado, porque lá nos céus não vai haver dois grupos, vai haver só um grupo. Não vai ter várias igrejas, vai ter uma só. Não vai ter vários pastores, vai ter um só, que é o próprio Deus lá. Cristo Jesus está lá, junto com cada um de nós. Mas a jornada até a glória eterna, muitas vezes passamos por desertos em nossas vidas hoje. E quais são esses desertos? Dificuldade financeira, problemas conjugais, perdas de pessoas que nós amamos, doenças. Essa semana aí eu refleti muito nisso, irmãos. Tá? Porque esse deserto que às vezes aparece em nossas vidas é para nos dar um saculejão. Ó, acorda, presta atenção. Você é um servo meu, você não está aqui por um acaso, não. Você tem que continuar levando essa mensagem de salvação para outras pessoas. Não vai ficar assim. Sabe, porque lá no Morumbi, eu estou sem cargo. Espero ter um dia, porque quando a gente costuma, né, a ter uma responsabilidade, ter uma atividade na igreja, quando você fica sem fazer nada, é muito ruim. E eu fiquei até pensando, conversando com a Rosana, eu falei, ó, eu acho que eu não vou querer mais cargo, não, vou ficar só na minha aqui. E quando eu for convidado para pregar, eu vou visitar outras igrejas. Eu não vou querer mais um cargo para estar. Aí me acontece esse negócio. Eu comecei a pensar, espera aí. Aí você passa a estudar mais, você passa a pesquisar mais a palavra de Deus. E eu achei vários textos. Você não está aqui por um acaso. Eu não te escolhi por escolher. Eu não te escolhi para você ficar sentadinho no canto sem fazer nada. Eu te escolhi para que você vá e pregue o Evangelho. Quantas passagens eu encontrei nesse ritmo aí? Eu falei, caramba, eu estava meio querendo ficar sem fazer nada, mas Deus, Ele é maravilhoso, Ele se faz presente em nossas vidas em todos os momentos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, isso aí foi uma introdução bem prolongada. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. 1 Coríntios,
Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Graças a Deus. Vamos aqui. 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 11. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar? Eterno Deus e Pai que habita nos céus, a Tua palavra está aberta aqui diante de nós. Pedimos, ó Pai, a unção do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós aqui. Toma-nos em Tuas santas mãos, ilumine nossas mentes e os nossos corações, nos dando sabedoria para que possamos entender o que vamos estudar da Tua palavra. Continue conosco, que é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A minha tradução diz o seguinte: todas essas coisas sucederam a eles como exemplo. A eles quem? Aos povo lá no deserto, os israelitas. Como lições objetivas para nós, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas que foram escritas, para que sirvam de aviso para nós, pois o tempo está chegando ao fim. Olha, irmãos. Ele diz aqui que o tempo está chegando ao fim. E que todas essas coisas que nós aprendemos aqui, que sirva de lição para cada um de nós. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele deixa muito bem claro que as experiências do antigo Israel não são apenas histórias antigas, mas sim exemplos e advertências. Porque muitas das vezes nós estudamos a Bíblia como se estivesse estudando um outro livro qualquer. Há um livro antigo, mais de 2000 anos, e tem histórias maravilhosas. Se enganam se pensar dessa maneira. Porque esse livro nos traz sabedoria, nos traz advertências, nos traz como vivermos na presença de Deus. Se nós não procurarmos a meditar mais nessa palavra, nesse livro, como que nós vamos nos preparar para a prova final? Como? De que maneira? Como que vamos ficar sabendo de como as coisas vão acontecendo mais para o final? Para nós hoje, assim como lá no tempo de Israel foi o povo escolhido de Deus, na antiga aliança, para ser um instrumento de salvação para outras pessoas. Quando Deus escolheu Israel, foi para que fosse um povo peculiar, um povo separado. Olha, vocês vão ser o exemplo, vocês vão ser preparados para sair pelo mundo, anunciando as boas novas. Coisas que não aconteceu. E trazendo esse paralelo para nós, Deus nos escolheu para quê? Para que aprendamos da palavra dele e também venhamos transmitir para outras pessoas também. Para que aquelas pessoas possam sentir a mesma felicidade que eu tenho no coração de ter encontrado a maravilhosa luz. Olha que coisa, irmãos. Essa é a nossa obrigação. Não é dever não, tá? É a obrigação de cada adventista levar essa mensagem a outras pessoas. Não guardar para ela. Não seja um mar morto. Seja aí um rio Jordão, seja aí um mar, seja lá qual for, mas não seja o mar morto. Seja a água viva. Seja a luz do mundo, como diz a palavra de Deus. Leve luz, leve sabedoria para as pessoas, para que elas também sintam o desejo de servir esse Deus maravilhosamente bem, como deve ser. A igreja, sobre a nova aliança em Cristo Jesus, tem a missão, veja bem, é uma missão de levar essa mensagem de salvação a outras pessoas. Ao olharmos para a jornada deles, do antigo Israel, podemos identificar paralelos poderosos que iluminam a nossa caminhada de fé no tempo que nós estamos vivendo. Se você começar a estudar o povo antigo, aquela travessia, o que eles passaram, nós vamos ter muitas experiências. E ter o cuidado
de não cair nos mesmos erros que eles caíram. Irmãos, eu costumo dizer que nós somos o povo mais privilegiado que tem. Porque naquela época eles estavam começando a viver a história, estavam escrevendo a história, eles não sabiam o que ia acontecer no dia seguinte, espiritualmente falando. Hoje, nós sabemos, através das profecias, através das histórias bíblicas, nós sabemos o que passou, o que está passando e o que está por vir. Tudo registrado aqui. E se a gente não estudar, como vamos ficar sendo sabedores de todas essas coisas? O antigo Israel, eles foram libertos da escravidão do Egito pelo poder de Deus. Atravessaram o Mar Vermelho, iniciaram uma jornada pelo deserto em direção à terra prometida. Fazendo um paralelo conosco hoje. Aqueles que não são de berço, mas que chegaram depois, não conheciam a verdade. Alguém usado por Deus levou essa mensagem para essa pessoa. O Espírito Santo tocou no coração dela. E ela sentiu o desejo de fazer o quê? Aprender mais. E aquela pessoa foi resgatada do mundo de pecado e trazido para a verdadeira luz. Olha que maravilha. A mesma coisa como o antigo Israel foi resgatado lá da escravidão, nós também fomos resgatados lá do meio do pecado e trazido para a verdadeira luz. Veja os paralelos como que são quase idênticos nesse sentido aí. A caminhada lá no deserto foi um período de provação e dependência total de Deus. Porque ali no deserto, eles só podiam depender de quem? De Deus. Não era nem tanto de Moisés. Moisés era o líder. Mas a dependência mesmo vinha de quem? De Deus. Tanto é, como eu já comentei, eles recebiam ali o alimento todos os dias, tiveram a água que precisavam, jorrando de uma rocha. Eu nunca vi, você já viu? Uma rocha brotando água assim do nada? Milagre de Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa. Voltando aí à palavra, veja aí no livro de Deuteronômio, só para nos lembrar mais alguma coisa. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. A minha tradução diz o seguinte: lembrem-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos, para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. O 3. Ele os afligiu, deixando que passassem fome. Depois ele os sustentou com o maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque o povo estava muito preocupado com o quê? Com as coisas materiais. Em algum momento eles reclamaram. Quem dera estivesse no Egito, com as panelas cheias de carne. E agora estamos aqui, passando necessidade, passando fome. Você já parou para pensar que nós também fazemos a mesma coisa de vez em quando? Mas, Senhor, a gente sempre quer mais. A gente nunca está satisfeito com o que tem, sempre quer um pouquinho mais. E às vezes coisas que nem vale tanto a pena assim. E ali Deus fala, olha, vocês estão aqui para aprender. Vocês estão muito mal acostumados. E eu fico olhando para dentro de mim. Em que eu estou mal acostumado? Isso cria um alerta, irmãos. Eu me cobro muito, sabe? Eu me cobro demais. A minha esposa às vezes reclama. Você se cobra demais com as coisas. Mas eu sinto essa necessidade de me cobrar. Quando eu leio, quando eu estudo alguma coisa desse tipo aqui, eu fico olhando para dentro de mim e falo, Senhor, tem misericórdia. Eu preciso mudar é muito. Olha, eu estou aqui, estou perdido. Se você não reconhecer que é um pecador, que você está perdido, que você necessita da glória de Deus em tua vida,
o negócio tá ruim, hein? Tem que fazer uma análise da sua vida espiritual. Olhe para dentro de si e examine. Faça um propósito com Deus, pergunte a Deus, Senhor, o que está precisando ser mudado dentro de mim? O que está precisando acontecer na minha vida para que eu seja um servo mais fiel a Ti? E aqui eu tenho uma experiênciazinha sobre fidelidade. Lá no começo, irmãos, da minha jornada, eu tinha uma grande dificuldade em devolver o dízimo. Eu falava, caramba, porque eu não estava acostumado com aquilo. Mas se eu tirar 10% do pagamento, vai fazer falta para isso, para aquilo. Eu começava a imaginar coisas, pensamentos negativos. E eu fiquei um tempinho assim, pensando dessa maneira. Até que uma vez uma pessoa me abriu os olhos. Olha, você tem que confiar em Deus. Ou você confia ou não confia. Deposite toda a confiança em Deus. Porque Ele promete, aquele que confia, todas as outras coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Você não deve pensar nisso aí. E foi o que eu fiz. Eu comecei a pedir a Deus, Senhor, me ajude. Você tem que reconhecer que é pecador, que é errado, que você é um ninguém na vida sem Deus. E eu comecei a me colocar nos braços de Deus. Eu falei, Senhor, me ajude. Eu não estou conseguindo. A minha mente, eu quero, mas o coração diz que vai dar errado. E algum tempo depois eu decidi, falei, Senhor, a partir de tal data eu vou devolver o dízimo. E naquela data, irmãos, foi uma luta. Eu devolvo, não devolvo. Devolvo, não devolvo. E são inimigos, sabe? Usando a mente da gente para fazer com que nós não sejamos fiéis ao nosso Deus. Porque o dízimo, meu irmão, é que alimenta a igreja, que faz a igreja crescer. E eu decidi, falei, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E com pesar no coração fui lá, está aqui, Senhor. Me ajude, porque da próxima vez o meu coração aceite melhor. Mas fiz, com o coração pesado, irmão. Eu confesso. Essa foi a primeira barreira. Tranquilo. Quando foi no próximo mês, tem que devolver o dízimo. Já não tive mais aquele pesar no coração. Aí fui lá e devolvi o dízimo. Aí depois veio a questão das ofertas. Eu não aceitava. Eu achava que o dízimo era o suficiente. Oferta não precisava. Até que eu vim aprender que as ofertas é que movimenta a igreja, os departamentos, que ajudam nas coisas da igreja. Eu falei, tá, é assim. Eu pensei que o dízimo era para tudo. Não, é separado, tal. Aí veio outros ensinamentos. E eu aprendi. Aí comecei. Eu falei, caramba, tirar 10, eu já estava com dificuldade. Agora tirar 20% de 10, vai ser ruim esse negócio aqui. E na época, irmão, eu não ganhava tão mal. Aí, quando eu vi assim, eu falei, caramba, vai ser um desfalque tremendo. Aí comecei outra luta. E comecei a reconhecer, Senhor, eu não presto mesmo. Eu não estou confiando definitivamente em Ti. Me ajuda, meu Pai. E ali, comecei aquela outra luta até que eu venci. E prometi a Deus, Senhor, é 10% do dízimo, 10% de oferta. E comecei a fazer. E graças a Deus, irmãos, até hoje não me faltou pão, não me faltou dinheiro para pagar as contas, as dívidas que a gente tem normal. Como eu não sei, porque eu continuo ganhando a mesma coisa. E antes é uma coisa inexplicável, irmãos. Quando você confia em Deus, com certeza, Ele vai te abençoar nas outras coisas, como você não sabe. Uma experiênciazinha, eu já contei uma vez aqui há um tempo, vou lembrar de novo. Lá em Angra dos Reis, quando a gente estava lá, teve uma enchente lá que acabou com meio mundo lá. E até eu conheci uma pessoa que perdeu toda a família. Ela só não morreu porque estava fora de casa. Quando aquela avalanche veio, tapou a casa que ela morava com a família toda. Ela ficou sozinha, a mulher desesperada. E naquela época a associação deixou a Kombi da ASA lá para a gente, da ADA para a gente ajudar a transportar aquelas coisas todas, e eu fiquei responsável. E aquela mulher atravessou na frente do carro lá do nada, quase que eu atropelei.
preciso de ajuda, eu quero ajuda, eu estou sozinho, não tenho mais ninguém, não tenho casa, eu estou só com a roupa do corpo, aquela coisa toda. Eu parei e chamei aquela mulher para dentro do carro, junto com a Rosângela, começamos a conversar com ela, ela estava, sabe, ela estava fora de si. E ali, para a gente conversar com aquela mulher e explicar para ela, nessa hora, eu faço uma pergunta, é fácil falar de Deus com uma pessoa dessa? Pensa, irmão. Se você não estiver preparado emocionalmente e espiritualmente para aconselhar uma pessoa numa situação dessa. Perdeu tudo. Aí você chega, não, Deus é amor, Deus vai prover, Deus vai te ajudar. Não é dessa maneira. Você tem que usar um pouquinho da psicologia que o Espírito Santo coloca no coração. E começar a conversar com a pessoa. Foi um momento bem tenso para nós ali. Então, tudo isso nos indica que Deus ele está no controle de tudo e que nada acontece por um acaso. Tudo tem um fundamento. E a gente tem que crer nesse Deus maravilhoso. O tempo está bem avançado e eu estou me demorando muito aqui, né? Hoje nós fomos libertos da escravidão do pecado, da condenação eterna, através de quem? De Cristo Jesus. Ele veio e nos deu essa possibilidade. Ele veio e morreu no meu e no seu lugar. Parou para pensar nisso? Uma pessoa que não devia nada, não tinha pecado nenhum, veio e trocou de lugar com Barrabás na vida. Irmãos, que amor é esse? Será que esse Deus, ele não merece um pouquinho da nossa compreensão, da nossa dedicação, da nossa fidelidade a Ele? Esse Deus que fez isso por nós, dá o seu único filho. Ninguém aqui faria isso, dá o seu único filho para morrer no lugar de um condenado. Ninguém. Nossa vida cristã é uma jornada de fé. E muitas das vezes nos encontramos em desertos espiritual, enquanto caminhamos em direção à nossa terra, a terra prometida, a terra celestial, que está nos céus. A salvação é um ato de Deus, mas a caminhada exige o quê? Perseverança, confiança e obediência diária. Se você não for perseverante, você desiste no meio do caminho. Você larga tudo. Ah, Senhor, está muito difícil. As coisas não estão tão fáceis assim. Porque muitas das vezes a gente pensa que chegando na igreja, eu vou me batizar e tudo vai se transformar num mar de flores. Está errado. Aí é que as coisas começam a acontecer, porque você está entrando no deserto de provações. Que você vai ser testado, você vai ser provado. E o inimigo é o inimigo número 1 da tua vida, tentando fazer você desistir dessa caminhada. Quantas vezes nós nos deparamos, a gente está discutindo algum assunto e você conversa com a pessoa, ih, rapaz, não faz isso não vai dar certo não. Desiste, larga para lá. Eu lembro lá no passado, antes de eu ter esse Deus que eu conheço hoje, um casal estava a ponto de separar e o cara veio pedir conselho aqui a mim. Pô, Feliciano, eu estou nessa situação. Eu falei, rapaz, larga logo, vai arrumar outra aí. Ficar sofrendo aí a troco de quê? Vê o pensamento de quem não tem Deus no coração, não tem uma palavra de conforto. A pessoa desanima, em vez de tirar o cara do buraco, faz ele entrar mais ainda, mais profundo ainda. E a gente está aqui para quê? Para dar a mão e levantar e colocar a pessoa lá em cima também. Ajudar do jeito que a gente puder ajudar. A salvação é um ato de Deus, mas a caminhada exige tudo isso que eu te falei aí. A presença de Deus e a necessidade de santidade. No antigo Israel, Deus habitava no meio deles através do tabernáculo e mais tarde no templo, exigindo santidade do seu povo. A nuvem e o fogo guiavam o seu caminho. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em cada um de nós individualmente. E às vezes nós esquecemos disso, que quem está em nossa volta, aqui em nosso meio, é o Espírito Santo, nos conversando da morte, do pecado, da maldição. É Ele que nos orienta, é Ele que às vezes nos avisa que estamos indo para o caminho errado. Opa, Feliciano, espera aí,
Você está deixando o seu caminho. Volta para cá, você tem que ficar para cá. Agora, o meu coração está apto a ouvir a voz do Espírito e atender aquele alerta que ele me dá e procurar seguir o caminho certo? Vai depender isso de cada um. Moisés, ele foi o líder, intercessor, suportou o povo, buscou direção de Deus e os guiou pelos maiores desafios que ele tinha encontrado. Nós hoje temos um líder, intercessor, perfeito, não como Moisés. Jesus, ele é o nosso guia, é o nosso advogado, que está sempre conosco, intercedendo por nós junto ao Pai, garantindo que não estamos sozinhos nessa grande jornada rumo à Canaã celestial. Cristo está conosco através do seu Santo Espírito. A travessia do deserto tem um fim. A terra prometida é aguardada. A nossa jornada hoje, embora marcada por desertos temporários, tem um propósito: nos preparar para viver a eternidade com o próprio Deus. Parou para imaginar isso, irmãos? Viver uma eternidade com o próprio Deus. Esse Deus que hoje só conhecemos pelo nome, pelos feitos, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ô, irmão, vai ser uma alegria muito grande. Nesse dia, contemplar esse Deus maravilhoso. Assim como Moisés encorajou o povo, sejamos também nós hoje fortes e corajosos. Não nos apavoremos, nem desanimemos, pois o Senhor, o nosso Deus, está conosco por onde quer que andarmos, já dizia lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 9. E esse Deus maravilhoso, ele se faz presente entre nós. Para finalizar, vamos ver 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 9. A minha tradução diz o seguinte: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Olha que declaração maravilhosa. Está dizendo aqui diretamente para nós. E voltando lá um pouquinho em Mateus, para terminar. Vamos aqui. Mateus 25, 34. Aqui é um alerta tremendo para nós hoje. Mateus 25, 34. Então o rei dirá àqueles à sua direita: venham benditos do meu Pai para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Isso aqui eu achei interessante, isso aqui, irmãos. Quando ele fala que esse reino está preparado para mim e para você desde a fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. É o que Deus quer para nós. Uma vida sem dor, uma vida sem morte. Lá nós não vamos ter mais tristezas, não vai ter mais choro, nem ranger de dente, porque a Bíblia diz que as primeiras coisas já passaram. Eis que se fizeram tudo novo. Olha que coisa maravilhosa. E tem muitos que querem continuar vivendo esse mundo de sofrimento. Uma vez eu tive uma conversa com a pessoa falou: não, irmão, eu não quero que Jesus volte agora, não. Ele tem que demorar um pouco mais, eu preciso me consertar mais, Senhor. Eu falei: tem misericórdia dessa alma, porque ele não sabe o que está dizendo. Irmãos, que essa meditação tenha trazido na sua lembrança a nossa responsabilidade de sermos mais obedientes ao nosso Deus. E que a nossa obrigação é levar essa mensagem de salvação para outras pessoas também.
não fique calado. Qualquer oportunidade que você tiver, vá e fale desse amor que Deus tem por cada um de nós. É o meu desejo e a minha oração nessa manhã. Amém.